Olá, bem-vindos no canal. Hoje quero falar sobre um assunto bastante delicado, já que, pelo menos em alguns lugares, estamos em um período de reclusão forçada. Temos muito tempo para refletir e vieram à mente algumas coisas. Por exemplo, nesse momento, o que eu vejo é que a atenção é focada exclusivamente nas regras de higiene. Só isso. Nos repetem 24 horas por dia de lavar as mãos, manter a distância, não sair de casa e se proteger com a máscara. O que é bom, respeitamos essas regras. Mas há uma coisa que, pelo menos eu, desde que essa confusão começou, nunca ouvi falar de nenhum desses especialistas que aparecem nos noticiários e nos jornais. Ninguém fala sobre a defesa mais poderosa que temos, que é a arma, entre aspas, porque não gosto de usar termos agressivos, que de fato tornou possível, nos milhares ou até milhões de anos, a sobrevivência da humanidade. Essa arma é o sistema imunológico individual, ou seja, cada um de nós é capaz de se defender contra ataques externos. Caso contrário, a humanidade já estaria acabada. Então, como temos esse presente, por que ninguém não nos ensina a torná-lo o mais forte e eficaz possível? Na Itália, um jornalista científico que questionou, começou a falar sobre isso, foi imediatamente atacado e condenado pela mídia. Por quê? Eu não sou médico, por isso tomo muito cuidado para não dar nenhum tipo de indicações a respeito, mas na rede podemos nos documentar, podemos nos encontrar, fazer pesquisas, encontrar um monte de coisa. Temos a inteligência para distinguir entre quem fala só para falar e quem realmente pode nos ajudar com informações importantes e úteis. Eu sigo muito a situação na Itália, porque minha mãe e o resto da minha família estão lá, no meio do caos, Mas como disse, nunca ouvi dizer desses especialistas como fortalecer o nosso sistema imunológico. Acompanhei também entrevistas com luminares, com prêmio Nobel, mas nada. Se fala somente de ficar em casa, para lavar as mãos, não tocar o nariz ou os olhos, só. Essa categoria de pessoas, na minha opinião, como médicos e especialistas, sabe muito bem como funciona a bioquímica e a fisiologia do corpo humano. Sabe muito bem como funciona o sistema imunológico e sabe quais são as substâncias que ele precisa para ser mais forte e eficiente e quais o enfraquecem. Então, deveria ser eles a nos dizer o que fazer para torná-lo mais eficaz, independentemente de ser desenvolvido futuramente uma vacina ou uma cura, porque essa é a nossa defesa pessoal. Por exemplo, existem milhares de estudos mostrando que as doses corretas de vitamina C fortalecem o sistema imunológico. Também existem muitas pesquisas que mostram que as doses corretas de vitamina D também ajudam o sistema imunológico a ser mais eficiente. Mas, apesar de muitas e muitas pessoas ter carência desses elementos, eu não ouço ninguém falar sobre isso. Sei que no momento, em muitos lugares, a situação é crítica e a emergência deve ser tratada. Mas se queremos ajudar esses médicos e enfermeiros que estão, infelizmente, na linha de frente e fazendo o que podem para salvar vidas, uma maneira de ajudá-los é também nos manter mais saudáveis, para ser capazes de reagir melhor aos ataques desse vírus, mas também das doenças em geral. Dessa forma, podemos reduzir e diluir o fluxo para que não haja esses excessos nos hospitais. Os dados dizem que a maioria das pessoas passa por isso sem consequências graves. E quem sofre mais, infelizmente, são pessoas muito idosas e com graves patologias persistentes. Isso que eu vejo nas notícias. Será que aqueles que reagem sem consequências
tem um sistema imunológico mais forte, que não é destruído por décadas de mau hábitos alimentares, mau comportamento e estresse excessivo, né? Porque o estresse é um outro assunto muito importante. De fato, o nível de eficiência do sistema imunológico define como o nosso corpo reage em caso de infecção. Define se uma pessoa contaminada passa por isso sem consequências, como parece ser para os demais, ou infelizmente adoece ou até pior. Então, por que todos esses especialistas não nos dão nenhuma indicação do que fazer para fortalecer a nossa única e extraordinária arma de defesa, que é o sistema imunológico? Se aprendemos a nos defender de forma eficaz, faremos o bem a nós mesmos e faremos o bem a todos os médicos e enfermeiros que, como já disse, estão se esforçando para nos ajudar. E ajudaremos também o Sistema Nacional de Saúde. Portanto, nos preparamos não apenas para o ataque desse vírus, mas também de outros que podem vir no futuro. E todos estaremos mais preparados. Outra coisa muito importante, todo esse estresse causado por essa pressão é uma outra coisa da qual devemos cuidar. Existem 3 tipos de estresse, muito rápido: físico, químico e emocional. O físico são acidentes, caídas, lesões traumáticas, etc. E o químico, toxina, poluentes, metais pesados, vírus, bactérias, etc. E o estresse emocional, que pode ser devido a muito trabalho, ou a trabalho que você não gosta, problemas familiares, problemas econômicos, etc. Ou aquele tipo de estresse extremo que estamos vivendo nesses dias. Todos esses elementos diferentes fazem que o corpo, a mente e o coração estejam sempre em um estado de medo constante. E muitas vezes esse medo é a nível inconsciente, sabe? Especialmente nesses dias que somos muito pressionados e aterrorizados pela mídia. Nosso sistema imunológico reage ao ambiente externo. E se nós reagimos passivamente a esses estímulos externos, deixamos toda a nossa vida em mão aos outros. Reflita sobre isso. Em 2 palavras, nós temos o sistema simpático e parasimpático. Se eu estou na modalidade simpático, eu estou na modalidade lutar ou fugir. Estou então na modalidade de sobrevivência. Então, se estamos em proteção, se estamos nos protegendo, nosso sistema imunológico, em vez de ir para dentro para bloquear vírus e prevenir doenças, vai dar muita energia aos músculos, porque naquele momento tenho que fugir, né? Esse é o nosso sistema mais antigo, reptiliano. Portanto, nossas defesas não vão mais internamente para proteger nossos órgãos, mas vão para fora, para a extremidade, perna, braço, né? Para se preparar para a luta, para fugir. E quando esse estresse é prolongado por dias, semanas ou meses, o nosso sistema de defesa cai lá para baixo. Mas quando estamos no modo parasimpático, o nosso sistema reage corretamente às situações externas, sem entrar em estresse, e permitimos que o nosso corpo se regenere e nos mantenha saudáveis. Agora, sem entrar em detalhes profundos sobre como uma situação de estresse constante e prolongado como essa enfraquece o sistema imunológico, saiba que quando você está em uma situação de medo constante, não importa que comida você come, ou que tipo de exercício você faz. Se você vive com medo constante, o corpo não consegue executar as funções de crescimento e reparação do organismo. Então, temos que enfrentar esse elemento realmente importante, fazer o que podemos para afastar esse medo. Podemos, por exemplo, evitar de ficar constantemente procurando notícias de quantos são os mortos e os infectados. Poder-se se manter informado, sem ficar 24 horas focado em alimentar essa energia nefasta que nos está destruindo para dentro. Podemos, pelo contrário, ver ou ler coisas
que nos interessam, ou coisas alegres, engraçadas, ouvir uma música que traz bom humor, se focar em fazer uma boa respiração. A respiração é muito importante. Se executada corretamente, nos leva em um estado de coerência neurocardiovascular. Se não sabe como fazer, encontra alguns aplicativos gratuitos, que ajudam nessa prática muito poderosa. Na net, você baixa gratuitamente. Eles batem o tempo para a respiração. E para quem gosta de experimentar algum tipo de meditação, tem muitas técnicas que ajudam a aliviar o estresse. Faça qualquer coisa que tire o foco de toda essa bagunça. Além disso, vamos nos comportar como pessoas inteligentes, vamos nos documentar, pesquisar, procurar entender de maneira inteligente o que podemos fazer nesse sentido, para nós mesmos e pelos outros. Dessa maneira, fazemos bem a nós e a todo o sistema. Muito obrigado pela atenção e se achou úteis essas informações, compartilhe para que todo mundo possa se beneficiar. Muito obrigado.